No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e a gente fala hoje sobre as offshores que estão impedindo a votação da medida provisória de maio deste ano, que aumentou o salário mínimo para R$ 1.320. A gente vai entender o que é offshore, o que são esses investimentos e por que a Câmara dos Deputados não está pautando a MP. A MP que caduca no próximo dia 28. A partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Então vamos lá, com a tramitação travada pela Câmara dos Deputados, a medida provisória do governo federal que reajustou o salário mínimo para R$ 1.320 em maio deste ano, vai caducar na próxima segunda-feira, dia 28. Depois desse prazo, ela perde a validade, colocando em jogo a renda de milhões de trabalhadores, de aposentados, de pensionistas que recebem seus salários com base no mínimo. Até o dia 28, a medida provisória precisa ser votada na Câmara, mas também precisa ser votada no Senado. Dado o prazo apertado, o ideal é que não haja alterações de uma casa para outra, além de ser votada, obviamente. No entanto, já na Câmara, a MP está encontrando resistência. O embate que faz com que o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, não paute a votação, é sobre a taxação das offshores, que são investimentos feitos por super ricos, milionários e bilionários brasileiros em paraísos fiscais e que não pagam impostos no Brasil. Então, esses milionários e bilionários remetem fortunas ao exterior, em pequenos países e pequenas ilhas que oferecem vantagens, como a não tributação, para atrair capital estrangeiro. É isso que esses países fazem. Não cobram impostos nos investimentos lá fora para que outros países ou investidores de outros países mandem seus recursos para lá, seu dinheiro para lá. Segundo o deputado Merlong Solano, que é do PT do Piauí, ele é relator da MP, dados do Banco Central apontam que hoje há cerca de R$ 1 trilhão em capitais brasileiros nesses paraísos fiscais. Com a taxação, o Ministério da Fazenda espera arrecadar 3 bilhões e 200 milhões de reais em impostos em 2023. Esse valor pode chegar a mais de 6 bilhões e 700 milhões em 2025. São recursos que manteriam a política de valorização do salário mínimo, que beneficia diretamente os mais pobres e movimentam a economia brasileira. O Portal da CUT ouviu o economista da Unicamp, Marcelo Manzano. Ele afirma que a taxação é fundamental e é uma vergonha ainda o Brasil não ter tributado esses investimentos. Então a gente vai ouvir a entrevista com o Marcelo Manzano para, enfim, entender o que é offshore, o que acontece no Brasil com a taxação hoje, né? Essa taxação que está criando, ou melhor, com a não taxação, né, desses investimentos, que é o que consta na MP. A MP determina que sejam taxadas e isso está encontrando a resistência de milionários e bilionários com influência na Câmara, por isso ela ainda não foi votada. Vamos ouvir então a entrevista com Marcelo Manzano. O que acontece é que o que está sendo noticiado, inclusive teve uma reunião ontem de Lira com o Arthur Lira, presidente da Câmara, com líderes de partidos e tal, para discutir a votação do arcabouço fiscal entre hoje e amanhã, e nessa reunião aproveitou-se falar sobre a taxação das offshores na MP do salário mínimo, que, como eu disse, caduca dia 28, não é? Ou seja, o governo tem poucos dias para trabalhar para que essa MP seja votada, né? E aí eu te pergunto, a taxação das offshores, que está, parece que segurando a votação da MP, a MP, para conseguir fazer com que o salário mínimo seja pago, enfim, né, para que mais pessoas tenham acesso à renda, ela propõe a taxação das offshores, que é uma parcela muito mínima, se eu não me engano são 0,4% da população que tem esses investimentos milionários em paraísos fiscais. A gente está falando de justiça social, né? Como é que você vê a taxação das offshores? Ela é necessária? Ela está correta? Ela é corretíssima, é fundamental, é uma vergonha o Brasil não ter taxado isso já até hoje, porque é uma maneira dos ricos escaparem, do ponto de vista, eles têm uma brecha legal para não pagar imposto no Brasil e poder movimentar isso em outros países
né, em prejuízo do Brasil, do país, do desenvolvimento nacional. É dinheiro que escapa, que vaza e não é tributado. Então, tem uma injustiça, óbvio. Então, tem um problema de justiça, tem um problema de, vamos dizer assim, macroeconômico, que parte dos recursos nacionais vão para fora do território nacional e, portanto, não geram desenvolvimento no país, né? Não contribuem para novos investimentos no país, para expandir a produção, etc. Então é muito ruim. E como há, né, uma espécie de guerra fiscal entre os países, que são esses paraísos fiscais que oferecem condições muito vantajosas para uso de aplicação de dinheiro né, que vem de fora, o Brasil, se não fizer nada, fica muito à mercê dessa política irresponsável desses outros países, né? Em geral são pequenos países, pequenas ilhas, paraísos fiscais que se beneficiam dessa estratégia para atrair capital. A maneira da gente reagir a isso é taxar na saída, né? Certo. Então é importante que se tenha, fundamental, todos os países decentes cuidam disso, né? Além do que, muitas vezes, não estou acusando nenhum investidor em particular, mas muitas vezes também esses dinheiros que vão para esses paraísos fiscais são dinheiros obtidos de maneira escusa, né? Então, isso torna ainda mais injusta essa brecha, né? Certo. Agora, Marcelo, uma pergunta de ordem nada técnica, mas ainda sobre economia. A gente pode dizer que assim, os milionários, obviamente, eles não querem pagar imposto para não diminuir suas fortunas, né? Enfim, a gente tem vários exemplos de gente que manda, inclusive parece que até o presidente do Banco Central, né, Roberto Campos Neto, mantém investimentos nesses paraísos fiscais. Agora, a pergunta que não é nada técnica, mas ainda é sobre economia, é o seguinte: os super ricos, né, esses milionários, obviamente eles não querem diminuir as fortunas deles. Agora, pagando imposto na saída, como você disse, para essas offshores, a pergunta é: se taxar, vai deixar algum desses milionários mais pobres, Marcelo? Não, claro que não, né? Exatamente. É dinheiro que eles têm mais do que sobrando. É dinheiro justamente de gente muito endinheirada que ganha dinheiro. Vamos lembrar que a maior parte deles, ou grande parte deles, ganha dinheiro no mercado financeiro brasileiro graças, né, à enorme taxa de juros da taxa Selic, que é oferecida no Brasil para quem compra os títulos do governo. Então, muitos desses rendimentos, por incrível que pareça, né, quer dizer, o que anima muito esse mercado financeiro brasileiro é a Selic alta, que em última instância quem está oxigenando esses rendimentos, né, quem está dando combustível para essa valorização financeira, o rentismo, são os recursos do governo, por meio do pagamento de juros da Selic. Então, é muito justo, é justíssimo que, na medida que esse recurso queira sair do Brasil, que ele pague um pedágio, né? Mais ainda. Não necessariamente todos os investidores são aplicadores na dívida pública brasileira, mas boa parte do oxigênio do mercado financeiro brasileiro é garantida, vamos dizer assim, por essa alta rentabilidade dos títulos do governo, né? Certo. É a clássica migração de renda dos nossos impostos, né? E aí vai para esses milionários que pegam esse dinheiro e investem lá fora. É mais ou menos isso, né, Marcelo? É mais ou menos isso, exatamente. É claro, ninguém gosta, todo mundo, desde o milionário até o trabalhador comum, todo mundo, ninguém gosta de pagar imposto no sentido de que você está perdendo sua renda, né? É óbvio, isso em qualquer lugar do mundo, em qualquer época e tal. Agora, menos aceitável ainda é que gente que tenha tanto dinheiro, né, milhões, bilhões, não se comprometa em retribuir para a sociedade, devolver parte dessa rentabilidade exagerada que eles obtêm no Brasil, no momento que eles querem migrar para fora do país. Então, que pelo menos eles paguem esse pedágio. Certo. A gente ouviu o Marcelo Manzano, economista da Unicamp, falando sobre as offshores, falando sobre a MP do salário mínimo, que está tramitando na Câmara, deve ser votada, tem que ser votada até o próximo dia 28, senão ela vai perder a validade.
a gente falou sobre as offshores, a necessidade de o Brasil taxar esses recursos, esses investimentos de milionários e bilionários que saem do Brasil, não pagam impostos aqui e também não pagam impostos em lugar nenhum. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.